Então, pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Então, como eu havia dito, esses dois países aqui, ó, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida apenas como União Soviética. E hoje voltou a se tornar a Rússia, mas na época era a União Soviética e os Estados Unidos, que foram os dois vencedores principais, né? Não foram só os dois que venceram a Segunda Guerra Mundial, mas os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo os principais? Porque foram os que mais teve ação na guerra, foram os que mais teve soldados envolvidos na guerra. A Rússia teve mais de 2 milhões de mortos em apenas uma batalha. Os Estados Unidos também teve muitos mortos e foram os que mais contribuíram com arma, com gente, e lutando em países que não eram deles. Eles não lutaram. Os Estados Unidos teve um confronto só numa ilha e a União Soviética teve um pouco de confronto no seu território, mas a grande parte da guerra foram lutados fora dos territórios deles. Então, por isso que eles são considerados vencedores. Então, aqui, ó, eles, depois do final da Segunda Guerra Mundial, vai começar a Guerra Fria. Como assim, Guerra Fria? Foi uma guerra disputada dentro da geladeira? Não. Foi uma guerra disputada na neve? Não. Então, por que fria? Por que Guerra Fria? Porque não teve contato, não teve guerra mesmo. Foi só uma guerra de medo. Um ficava com medo de atacar o outro também com medo de atacar o outro. Ficava apontando arma, ficava falando, mas não teve guerra mesmo, mortes entre os dois países. Não. Eles tiveram muita tensão. Um falava, aqui ó, a União Soviética falava, o socialismo é muito melhor. Os Estados Unidos falavam, o capitalismo é muito melhor. E aí eles começaram a ter esse confronto. Aqui são os países, ó, que estavam do lado dos Estados Unidos, ó, o Brasil aqui, ó. O Brasil estava do lado dos Estados Unidos, não só o Brasil aqui, ó. Alemanha, Inglaterra, Holanda, Canadá, Brasil, França, Austrália, Nova Zelândia, o Japão. Aqui já do outro lado tinha muitos países, como por exemplo a Alemanha Oriental, que tinha esses dois países na época, hoje não tem mais, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, Cuba, Polônia e entre outros países. Então, ó, eles criaram esses dois blocos de conflito, mas igual eu falei, entre esses dois aqui, esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, não teve guerra de armas mesmo, um matando o outro, não. Foi só conflito, só de ideias, só de pensamento. O capitalismo é melhor, não, o comunismo é melhor, o socialismo é melhor. Isso aqui foi a guerra entre os dois. Não estou falando que um é melhor que o outro, não. Então, primeiro vamos situar. Aqui é os Estados Unidos, ó, de azul. Aqui é os Estados Unidos e aqui é o Alasca, mas o Alasca faz parte dos Estados Unidos. E a Rússia está de cá. Vou mostrar ela aqui agora no mapa. A Rússia, olha os países que faziam parte da União Soviética. Ó. Primeiro, a Rússia, a Ucrânia, é só acompanhar o número aqui, ó. O número 2, a Ucrânia, a número 3, Bielorrússia, mas hoje o pessoal não chama mais ela de Bielorrússia, chama de Belarus, a Moldávia, a Estônia, só olhar o número aqui e achar o país aqui, entre outros. Ó, até esse grande Cazaquistão, que é muito rico hoje, fazia parte da União Soviética. A União Soviética não é exatamente um país, é a união de vários países. Aí se tornou uma união, olha o nome, União Soviética. Então, eram todos países soviéticos. O que é os soviéticos? Eles acreditavam que tinha que ser o governo que controlar. O governo que controla, não tinha rico e nem pobre. Diferente do capitalismo, que existe o rico, existe o pobre, as pessoas trabalham para poder ter dinheiro. No socialismo não existia nem rico nem pobre, as pessoas sempre tinham as mesmas coisas. Aqui nesse mapa mundo, eu separei por completo aqui, ó, do lado de cá, de laranja, de bege, os Estados Unidos, e do lado de cá de verde, e esse pedacinho aqui também, a Rússia, porque esse pedacinho aqui também é Rússia. E aí eles criaram então a teoria seguinte: os Estados Unidos eles estabeleceram que eles seriam capitalistas e quem seguisse eles também seria capitalista. Só que detalhe uma coisa aqui:
todos os países que estão de azul aqui, todos os países que estão de azul, são capitalistas ricos, com exceção dessa parte da África. Todos os que estão de azul aqui são capitalistas ricos, 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 ricos. Aqui de vermelho, boa parte da União Soviética, mas todos aqueles que faziam parte do socialismo. No socialismo, como eu disse, não existia rico nem pobre. O governo que a riqueza toda era do governo. Não existia a pessoa mais rica nem a pessoa mais pobre. O governo é dono de tudo, diferente do capitalismo. Hoje, para nós somos uma sociedade capitalista. Se você não trabalha, você não come. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Se você não trabalha, você não compra as suas coisas. Agora não, no socialismo não. Você trabalhava, você era obrigado a trabalhar e você não recebia dinheiro, você recebia o que você precisava. Alguns até recebiam dinheiro, mas você recebia aquilo que você precisava. E o Estado era dono de tudo. E esses países verdes, como por exemplo aqui, ó, o Brasil, eram os capitalistas pobres. Exatamente. Nós somos um dos mais pobres na época, né? Na época. Hoje não, hoje o Brasil, se eu não me engano, é a 11ª economia mais rica do mundo, com mais de 211 países. Mas na época o Brasil era muito, muito pobre. Na época que começou esse conflito de Guerra Fria, depois do final da Segunda Guerra. E aí, então, eles resolveram dar um nome para os países capitalistas ricos, que agora aqui já mudou de cor, ó, aqui está de bege, para os países capitalistas ricos, eles deram o nome de capitalismo primeiro mundo. Primeiro mundo, é o primeiro mundo, país de primeiro mundo. Deram esse nome na época. Aqui, nessa cor vinho, são os países socialistas. E socialistas que tinham mais riqueza. Os governos eram ricos, não as pessoas, os governos eram ricos. E de verde, os socialistas mais pobres. E deram o nome para eles, então, de quê? De segundo mundo. Segundo mundo. Agora, esses países aqui de roxo, todos os países de roxo aqui, ó, Brasil, esse aqui é o Brasil. Eram os capitalistas de periferia, ou seja, quem mora na periferia hoje, infelizmente, é as pessoas que têm menos condições. Então, as periferias, quem mora longe. Por quê? Porque não tem condição de ter uma casa no centro. Só para você ter ideia. Então, por que eles chamaram de periferia? Porque são os pobres. Então, nós aqui, ó, tudo que é de vinho, da cor vinho, todos esses países aqui na cor vinho, são chamados de terceiro mundo. Primeiro mundo, os ricos. Segundo mundo, os socialistas. E terceiro mundo, os capitalistas pobres. Nós somos capitalistas, assim como os Estados Unidos, só que os Estados Unidos é muito mais rico que nós, assim como a Europa, esses países da Europa, só que eles são muito mais ricos que nós. E na época, porque hoje o Brasil é mais rico mais que muitos países da Europa, mas na época o Brasil era um dos países mais pobres que tinham depois do final da Segunda Guerra Mundial, por isso que era chamado de terceiro mundo. E essa guerra, ela não ficou simplesmente restrita a quem tinha mais dinheiro, quem era mais rico, quem era mais pobre. Não ficou só assim. Esses dois países, do lado de cá, dessa águia. Por que tá a águia? Porque a águia é símbolo dos Estados Unidos. E tem uma bomba segurando a bomba com a bandeira dos Estados Unidos. E aqui, tem um urso. O urso porque ele é o símbolo da União Soviética, da Rússia. E aqui tem outra bomba atômica, pintada com a bandeira da União Soviética. Aqui é um martelo e uma foice. E aí começou a guerra, a rivalidade, a Guerra Fria. Era a guerra, aqui, a Guerra Fria era de quem era mais rico, quem tinha dinheiro, quem podia comprar as coisas, de quem não podia, porque tinha que trabalhar só para o governo. Então começou essa guerra de capitalista, socialista. Estados Unidos, União Soviética. E também não foi só nisso. Aí que começou a rivalidade de arma. Um queria ter mais arma do que o outro. E essa guerra ajudou a criar uma enorme quantidade de armas para defender um país. Os Estados Unidos têm uma quantidade grande de armas, um arsenal
muito grande de arma, e assim como a Rússia. Quem começou primeiro a ter essas armas, as armas nucleares, foi os Estados Unidos. E a União Soviética, que também faz parte da Rússia, pensou o seguinte: se nós não tivermos uma bomba, os Estados Unidos vai invadir a gente. Então, o que eles começaram a fazer? Desenvolveram bastante armas, desenvolveram muitas armas também. Aí, por quê? Por que deu o nome de Guerra Fria? Porque cada um tinha medo de atacar o outro. A União Soviética tinha medo que os Estados Unidos atacasse. E os Estados Unidos também tinha medo que a União Soviética atacasse. Por isso ficou Guerra Fria, uma guerra de medo. O capitalismo de um lado e o socialismo de outro. E os dois, se tivesse chegado um jogar bomba no outro, se a União Soviética jogasse bomba nos Estados Unidos e os Estados Unidos jogassem bomba na União Soviética, o mundo hoje já não existiria mais, porque já teria acabado com o mundo. O tamanho da força das bombas que esses dois países tinham e ainda têm. E também não foi só de bomba. A tecnologia começou a ficar muito mais forte com eles. Isso aqui, ó, um satélite criado pelos Estados Unidos e um satélite criado pela União Soviética. O satélite, ele servia para espiar o que o outro estava fazendo, o que o outro país estava fazendo. Não só para espiar, mas hoje também é usado para espiar, para filmar o que as pessoas estão fazendo lá embaixo. Claro, eles não vão ver perfeitamente a imagem de você andando na rua, mas você já viu aquelas fotos do Google Earth, aquelas dos mapas? Vai ver por cima, mas não vai ver a pessoa andando perfeitamente. Mas serve também hoje em dia para poder transmitir televisão, transmissão ao vivo, transmitindo lá do Japão, transmite ao vivo para cá. Hoje também tem a internet. A internet, as melhores internet não usa satélite, eles usam fibra, que passa por dentro do mar. E aqui, nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte: eles começaram a fazer uma propaganda, criaram filmes, os Estados Unidos de cá, criaram filmes falando que o capitalismo era melhor. O 007 é um filme que fazia propaganda dos Estados Unidos, e do outro lado também tinha a União Soviética fazendo propaganda, que a União Soviética era o melhor. Mas aqui nos Estados Unidos, nós temos uma influência de filme dos Estados Unidos muito grande por causa dessa época da Guerra Fria. Por que aqui no mapa colocou o planeta Terra lá longe e eles no espaço? Porque também começou nessa época aqui uma disputa para quem saía primeiro fora do planeta Terra, que fosse para o espaço através de foguetes. E isso também foi por causa da Guerra Fria. A Guerra Fria foi importante para o planeta, para desenvolver surgimento de novas bombas, satélites, meios de comunicação, até mesmo de foguetes. Aqui, então, os dois no espaço, uma bandeira dos Estados Unidos e outra bandeira da União Soviética. Só que o seguinte, os Estados Unidos chega primeiro à Lua. Quem chegou primeiro à Lua foi os Estados Unidos, em 1960. Mas não foi exatamente os Estados Unidos que foi o primeiro planeta, o primeiro país a sair do universo, a sair da Terra e viajar pelo espaço. Quem saiu primeiro foi os da União Soviética, os soviéticos. Por quê? Eles conseguiram sair do espaço, sair para o espaço através de um foguete chamado Sputnik. O Sputnik foi um foguete que saiu, o primeiro a sair do planeta Terra foi o Sputnik com um astronauta chamado Yuri Gagarin, mas não foi o primeiro a ir à Lua. O primeiro a ir à Lua foi nos Estados Unidos, que foi o Neil Armstrong, foi o primeiro o ser humano a pisar na Lua. Neil Armstrong, nos Estados Unidos. Foi precisamente o dia que ele chegou à Lua, foi a primeira vez que o homem foi à Lua, precisamente no dia 20 de julho de 1969. Eu falei 60, referente à década, mas exatamente o dia foi 20 de julho de 1969. E tudo isso foi por causa da Guerra Fria entre esses dois países. Aqui, ó, é a propaganda. Aqui é o Super-Homem dos Estados Unidos. O Super-Homem foi criado também, um dos motivos que ele foi bastante usado
não só o Superman, mas outros personagens foram utilizados por causa da Guerra Fria, mostrando que o capitalismo era muito bonito, e lá na União Soviética, isso aqui é a sigla deles em russo e aqui é a sigla deles em inglês. E também criou seus heróis para poder chamar a atenção da União Soviética. E aqui é um dos reflexos da União Soviética e também do capitalismo. Isso aqui, ó, isso aqui é o seguinte: no final da Segunda Guerra Mundial, jogaram uma bomba em Nagasaki no dia 6 de agosto de 1945 e 2, 3 dias depois jogaram outra bomba em Hiroshima. Foi 2 bombas só nuclear que foi jogada em outros países, em outras cidades. Até hoje já são quase 80 anos que a bomba foi lançada. Foi 75 anos. E ó, a força da explosão dela devastou a cidade inteira. Milhares de pessoas, chegando a milhões de pessoas, morrer por causa desses impactos da bomba nuclear. Se não morreu, ficou com bastante deformação no corpo. E aqui, no final do ano de 1991, mais precisamente no dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética acaba. Aqui está URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É o fim da União Soviética e a Rússia de verde volta a ser apenas um país, não mais sendo a União. E esses outros países de vermelho, alguns deles ainda estão lutando para separar da Rússia, mas alguns deles ainda, boa parte deles fazem parte da Rússia até hoje. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero muito que tenham aprendido, que tenham conseguido compreender essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar mensagem sem problema nenhum. Respondo, fique à vontade. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem também, pode mandar. E eu vou mandar a atividade aqui agora para vocês. Estou com ela aqui em mãos. E vocês podem me mandar. Então a aula foi sobre a ideologia. Ideologia vem da palavra ideia do capitalismo e ideia do socialismo. Essa luta ideológica. Qualquer dúvida, estamos à disposição, estou à disposição e tenham vocês uma excelente tarde. Obrigado.